Café longo, curto, em chávena fria ou escaldada. Prepare o seu e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café com História, o podcast do NAUP. O meu nome é Erika Silva e comigo tenho a Sra. Diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, professora doutora Fernanda Ribeiro, professora catedrática do Departamento de Ciências de Comunicação e Informação. É docente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto desde 1989 e licenciou-se, pela mesma faculdade, no curso de História no ano de 1980. Em 1999, doutorou-se com a tese intitulada O Acesso à Informação nos Arquivos. Boa tarde, professora, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, com muito gosto. Muito obrigada. Neste 47º aniversário do 25 de Abril, gostávamos então de colocar algumas questões à professora. Primeiramente, gostávamos de saber onde é que a professora estava no dia 25 de Abril de 1974. Olha, no 25 de Abril de 74, lembro-me muitíssimo bem, tinha eu 15 anos e era estudante, não é? Andava no liceu, na altura no 6º ano, corresponde hoje ao 10º ano. Portanto, nesse dia estava a dirigir-me para as aulas, normalmente, um dia como outro qualquer. Oh, interessante. E presumo que a professora tenha conhecimento do movimento que decorria. Se não, como é que ficou a saber? E qual foi a sua primeira reação, o primeiro impacto? Eu tomei conhecimento porque logo quando cheguei ao liceu, o liceu não havia aulas, não é? Já não tivemos aulas, o liceu já estava fechado, a reitora, que naquele tempo não havia diretores, era a senhora reitora, informou que não ia haver aulas, que estava a haver uma revolução em Lisboa e por isso tínhamos que aguardar para ver o que é que ia acontecer. A minha primeira reação foi, ali com os colegas e tal, tivemos de ir para casa porque não tivemos aulas e foi telefonar ao meu pai. Eu andava no liceu em Braga, os meus pais viviam perto do Gerês, por isso eu não vivia com eles durante a semana, estava numa residência de estudantes e tive logo vontade de telefonar porque percebi rapidamente que a revolução que se dizia que estava a acontecer, que era contra o governo, que na altura estava em vigor, não é? E como o meu pai era uma pessoa que desde sempre era da oposição, portanto em minha casa já havia um ambiente político, falava-se bastante dessas coisas, achei que aquilo para o meu pai devia ser um acontecimento importante e tive logo vontade de lhe telefonar, não é? E mesmo assim, com 15 anos, uma tenra idade, já tinha noção de... Sim, tinha muita noção, porque nesse tempo ser da oposição era algo bastante perigoso, não é? Porque vivia-se sempre num clima que não se podia falar de certas coisas, havia livros que tinham que ser comprados às escondidas, havia assim uma série de restrições que para aquelas pessoas que tinham algum envolvimento político sentiam muito o regime, o peso da ditadura, não é? Eram marcantes. Pronto, eu acredito que para o cidadão comum que não se envolvesse em questões políticas poderia não ter tanta noção, mas quem vivesse num ambiente assim já com algum conhecimento acabava por perceber que nem tudo se podia fazer, não é? Claro. E então este dia foi assim, se calhar um choque. Este dia foi, de facto, sobretudo para a reação do meu pai foi de chorar de alegria, porque de facto era a liberdade. Claro. Uma coisa porque ele tinha esperado a vida toda e que finalmente estava a acontecer, não é? Portanto, isso foi de facto muito marcante. Já agora, quais foram então as principais diferenças que sentiu a nível profissional e pessoal no pré e pós 25 de Abril? Bom, eu no pré 25 de Abril era uma catraia, não é? Tinha 15 anos, não tinha assim grandes dificuldades, enfim, os meus pais eram professores, a vida corria mais ou menos normalmente. Agora, logo a seguir ao 25 de Abril, precisamente por viver numa família que era bastante politizada, foi uma diferença muito grande. Claro, o sentir a liberdade foi uma coisa fantástica, sobretudo porque desde miúda que me envolvi também logo em atividades políticas, por exemplo, na vila onde vivia,
dia, em Terras de Ouro, com outros jovens, organizámos logo um movimento da juventude para fazer um jornal, enfim, começou a haver muita atividade política. Os jovens foram logo muito envolvidos em campanhas de alfabetização, o serviço cívico estudantil, que nós depois não pudemos entrar para a universidade naqueles primeiros anos, e os estudantes passaram ao fim do liceu a ter que fazer um ano de serviço cívico, e esse serviço cívico era muito de trabalho comunitário, e isso, enfim, foi uma experiência. Então, pelo que a professora está a dizer, desculpe-me estar a meter, mas então mesmo na sua vila os outros estudantes, os outros jovens também tinham noção disto? Sim, havia um grupo de gente nova, alguns se calhar já mais velhos que eu, porque eu tinha 15 anos, mas havia pessoas já com 17, 18, 19 anos, sobretudo rapazes, que eu acho que para os rapazes a situação política tinha mais impacto por causa da questão da guerra colonial. Porque os jovens sabiam que tinham depois de ir para a tropa, e o ir para a tropa era, enfim, o terem um destino marcado para irem para o ultramar, não é? Que na altura irem para a guerra, não é? De maneira que viviam isso de uma forma um bocadinho mais aguda, sempre com aquele receio. Pronto, isso era muito complicado. E eu tive também na minha família uma situação muito dramática, porque uma irmã da minha mãe tinha 2 filhos que morreram os 2 na guerra colonial. De modo assim, no espaço de 2 anos. De maneira que isso marca as pessoas para a vida inteira, não é? Não há como enganar. Claro. Professora, já agora então, queria dar mais alguma palavra acerca deste acontecimento? Quer dizer, falar do 25 de Abril, de facto, poderia haver muita coisa para dizer, mas a vida em Portugal, a partir dessa altura, nunca mais foi a mesma, não é? É verdade. O Portugal de hoje, as pessoas hoje nem têm noção de como era o Portugal antes do 25 de Abril. Há um filme que eu vi há pouco tempo, que creio que feito coordenado até a voz é do professor António Barreto, que é como era o Portugal há 40 anos, e de facto quem vê aquele filme, e eu ainda me lembro muito bem de muitas dessas situações do país pobre e subdesenvolvido que nós éramos, e o 25 de Abril, e depois mais tarde a entrada na Europa, tudo isso foi marcante também para a sua vida, ainda por cima como estudante de História. Exatamente. Foi. Claro. Professora, então tinha só mais 2 perguntas para terminar, que são: como é que a professora gosta do seu café e como é que a professora gosta da História? Olha, do café agora já não bebo muito. Quando era mais nova bebia muitos cafés por dia. Gosto do café sem açúcar e cheio. É sempre assim que eu tomo café. A História é algo que na minha vida, a História foi um bocadinho um acidente. Porque eu fiz o curso, eu antes do 25 de Abril e quando fui para o liceu, o curso que eu ia tirar era Direito. E era o curso que sempre me apaixonou e que às vezes até que fico com alguma pena de não ter feito o Direito. Mas a seguir ao 25 de Abril havia aquela ideia de nós íamos ser um país socialista, as atividades privadas não iam ter grande sucesso, e eu acabei por não ir para Direito. E fiz, lá está, aquilo que eu falei há bocado, o Serviço Cívico Estudantil. Fiz o Serviço Cívico na Biblioteca Pública de Braga. E daí veio muito o gosto pelas bibliotecas e por esta área, etc. E, portanto, eu na altura fiz o curso de História porque era o curso mais indicado para depois fazer a pós-graduação. Eu nunca fui assim, nunca investiguei muito a História, fiz alguns trabalhos de História contemporânea, sobretudo a parte de História contemporânea foi sempre a que mais me atraiu, mas nunca dediquei a minha vida à investigação em História, não é? A História foi mais um caminho para ir para a área da informação, mas é sempre importante, porque a História também nos ajuda muito a compreender o mundo, não é? O passado e o futuro, costumamos dizer. Professora, muito obrigada pela sua presença. Desejo-lhe o resto de um bom dia. Obrigada.